Patrícia Leles, aquela que deu o apelido de Bananinha para o Eduardo Bolsonaro e conseguiu ser odiada pela direita e pela esquerda ao mesmo tempo, agora vai ser alvo do FBI por fraude nos Estados Unidos. É a informação que nos traz a nossa Sofia Labanca, mas antes, um recadinho dos nossos patrocinadores. Esse plantão é um oferecimento da Fílmica, a melhor plataforma de streaming para filmes cult e independentes. Se você assinar com o cupom METEOROBR, leva 20% de desconto no plano anual. Olha só, tá saindo só por R$ 96. O link tá na descrição e no comentário pinado. Vai lá, filmica.com.br, super vale a pena. E agora, vamos pro nosso plantão. Ih, eu esqueci de chamar a Sofia. Venha, Sofia! Tava aqui de boa, curtindo a trilha. E aí, Sofia, me conta. Beleza, e eu tô aqui de boa curtindo o FBI indo atrás da Patrícia Leles. Tá, desculpa, já estou expondo meu viés antes da hora, mas vamos lá. Eu vou começar, Ana, pedindo para você colocar aí na tela. A gente tá com a Band News FM e o Megali vai contar pra gente quem é Patrícia Leles para quem não conhece essa figura. Vamos lá, vamos atualizar a galera. Vocês estão acompanhando as últimas da Patrícia Leles? Menino, essa daí também, vou te falar, hein? Patrícia Leles, para quem não sabe, ela é um personagem político da internet. Ela é típico personagem político da internet. Só de lá. Você não ouve o nome dela aqui. É que nem o Paulo Cogos. Se você não sabe quem é, você é uma pessoa mais feliz do que você imagina. Não precisa... Palmas pro Megali. Palmas pro Megali. Precisa procurar, tá? É esse tipo de gente. Ela é famosa na internet. Eu só tô citando o nome dela aqui, geralmente ela não tem muita vez aqui, mas porque agora tem um fato concreto, uma notícia de verdade, e ela é procurada nos Estados Unidos por uma fraude de quase $1 milhão. Ela é uma jornalista, trabalhava em Brasília, não sei se o Ivan chegou a conhecê-la. Eu tive aulas com ela na faculdade. Sério? Em algumas turmas. Gente, isso é icônico, hein, Ivan? É uma jornalista Foi no currículo. que virou um personagem bolsonarista. Ela era uma ativista bolsonarista. Só que ela acabou sendo expulsa desse meio, veja só, por mentir demais. Aí eu vou discordar um pouquinho. Tem muita gente que mente bastante nesse meio bolsonarista e não é expulso. Eu não acho que seja essa a razão, mas vamos continuar. Ela era uma mentirosa compulsiva, ela inventava muitas histórias. Ela diz, não sei se é verdade, que foi namorada do Eduardo Bolsonaro. Aliás, hoje de manhã o Eduardo Bolsonaro estava surtando no Instagram dele, dizendo que não é verdade. Ela diz, e isso nunca se comprovou também, que foi assediada sexualmente por Marco Feliciano. Né? Então, isso teve essa denúncia em 2016 e já foi para a justiça e a justiça negou isso aí. Então ela meio que foi expulsa daquela turma e encontrou certa guarida no petismo. Ela virou uma petista fanática, uma lulista fanática. Tem fotos dela com o presidente circulando por aí. Ela chegou a se filiar ao PT, mas depois foi expulsa porque deu declarações consideradas transfóbicas pelo partido. A gente vai falar um pouquinho mais disso um pouco mais pra frente. Chegamos lá. Ela concorreu a deputada pelo PROS em 2018, mas não foi eleita, foi morar nos Estados Unidos e vai atualizando o público aqui do Brasil da vida dela. É uma mentirosa compulsiva. Ela mente que teve filhos, aí pega a foto de arquivo e coloca o rosto dela com o nenenzinho no colo. Ela diz que tá processando não sei quem lá e mostra uma foto dela em frente a um tribunal nos Estados Unidos, mas nunca apresenta detalhes do... Enfim, é um personagem realmente muito folclórico. Então, realmente essa questão da mentira é uma coisa muito recorrente nas histórias da Patrícia Leles. É realmente uma mitômana nesse ponto. E, de fato, ela se filiou ao PT, foi expulsa por causa da questão da transfobia, mas o PT demorou para agir. A gente vai chegar nesse ponto. Vamos para a notícia que a gente veio trazer aqui agora, fraude. Ela está sendo procurada pelo FBI
por fraude contra imigrantes brasileiros, né? Ela chegou ali num valor de US$ 700 mil na fraude contra uma única pessoa. Se você somar as várias vítimas, o total chega a 3,4 milhões de dólares. É muito dinheiro. Como é que ela fazia isso? Ela chegava se apresentando como advogada, sendo que ela não tem formação como advogada nem no Brasil. Quem dirá ter autorização para advogar nos Estados Unidos? Eita. Ela é formada em jornalismo, se apresentava nos Estados Unidos como advogada, dizendo que ia ajudar esses brasileiros a obter vistos. E daí ela ia pedindo dinheiro, dinheiro, dinheiro. Além dessa questão de se apresentar como advogada sem ser, ela falsificou formulários de imigração, forjou assinatura, criou falso recibo. Ela convenceu amigos a se passarem por funcionários aí de agências de investimentos em videochamadas e ligações. Uma das vítimas chegou a um ponto que começou a se recusar a pagar, e daí ela ameaçou os pais da vítima, dizendo que eles iam ser removidos do país, mandados para fora dos Estados Unidos, e Caraca. encaminhou a pessoa lá para uma agência de o nome da pessoa para uma agência de cobranças, etc, etc. Tudo isso acabou rendendo aí um monte de acusações do governo dos Estados Unidos contra a Patrícia Leles, que pode chegar até 30 anos de prisão. Então, assim, realmente É a bem coisa foi feia. Aham. E o FBI tá procurando ela, ninguém sabe onde ela está. É esse o ponto que a história chegou. E eu falei que a gente ia voltar, Ana, desculpa, mas eu vou bater nesse ponto porque é um ponto que me dói. Eu falei que ia voltar na história da transfobia, Aham. vamos voltar na história da transfobia. Uma outra característica da Patrícia Leles, além de tudo isso que já foi falado, é a associação dela às radifems. O que é radifem? São grupos que se dizem feministas radicais, né? Radifem viria disso, feminismo radical, mas que eles são conhecidamente transfóbicos e também conhecidamente se voltam contra trabalhadoras do sexo. São dois grupos aí que são abraçados por muitas feministas, mas esses grupos radifem vão fortemente contra. E assim, fortemente contra, a ponto de às vezes esquecerem o feminismo para poder ser transfóbicas. Não é raro você ver grupos de radifem se associando a grupos conservadores que vão contra os direitos das mulheres, mas eles se associam para poder ir juntos contra pessoas trans. Então, isso são Aham. radifens. E a Patrícia Leles, ela tem aí associações com as radifens. Inclusive, tem duas militantes trans aqui no Brasil que sofreram muitos ataques direcionados pela Patrícia Leles, aí de radifens. A Lina Durso, da Casa Florescer, que é uma casa de acolhimento de travestis e transexuais que estão em situação de ruas, expulsas de casa, etc. Faz um trabalho muito bonito lá naquela Casa Florescer, foi fortemente atacada. A Lana de Holanda, uma militante trans importante também, lá no Rio de Janeiro, tal, fortemente, assim, ataques horríveis nas mãos dessas mulheres aí. E foi a Patrícia Leles que jogou essas pessoas para cima dela. Vou até pedir para você colocar o print 1 na tela, Ana. Vamos lá. Isso aí é uma resposta que a Patrícia Leles deu para a Lina Durso depois desses ataques, né? Eu continuarei Nossa. concordando com a ciência, não posso colocar a ciência no lixo apenas porque você quer. Não quero que você vá tomar no cu. Quero que você seja muito feliz e saiba conversar respeitosamente e que possam discordar de vocês em algumas pautas. Discordar de vocês em algumas pautas, sendo que a Lina Durso estava aí falando com a Patrícia Leles, porque a Patrícia Leles chamou ela e a Lana de Holanda de homens e jogou as radifens para cima, né? Então ela vem com esse papinho que você lê a mensagem, você até acha, não, tá É parecendo uma uma pessoa razoável. discordância, é só uma É uma discordância, eu discordância. só estou seguindo a ciência, sendo que, na verdade, ela estava jogando grupos de radifens, que são grupos abertamente violentos e transfóbicos, contra duas mulheres trans. E só porque eu sei que no comentário vai ter gente que vai pegar nessa parte da ciência e tal, toda vez que você pensar em dizer, ah, não, mas a ciência está do lado das pessoas transfóbicas, porque o que determina o sexo, o gênero, são os cromossomos, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês já fizeram cariótipo uma vez na vida?
Cariótipo, para quem não sabe, é o teste que você faz para saber quais são seus cromossomos. Eu sei que a maioria das pessoas que não são trans nunca fez um cariótipo na vida. Se você não é trans, você provavelmente só vai fazer cariótipo ou porque tem suspeita de alguma doença genética ou porque tem problemas de fertilidade. Se você não tem nenhuma dessas coisas e é uma pessoa cis, você nunca fez o cariótipo. Se você realmente vai defender que são os cromossomos que te dizem se você é homem ou mulher, se você não fez cariótipo, você não sabe seu sexo. É uma conclusão lógica. O cromossomo diz se você é homem ou mulher e você não fez o exame para saber quais são os seus Então você não cromossomos, sabe. você não sabe se é homem ou mulher. Pronto. Continuando. Daí eu falei do PT, Ana. O PT, quando chegaram as denúncias de transfobia contra a Patrícia Leles, que era militante filiada na época, respondeu assim, print 2. Repudiamos os ataques sofridos por Patrícia Leles, assim como reafirmamos nossa luta no combate à violência contra todas as mulheres, sejam elas cisgêneras ou transgêneras, brancas, negras, indígenas. Transfobia, machismo, preconceito não cabem no PT. Ok, se você pega assim, a partir do ali, assim como reafirmamos, você vai pensar, ok, o PT está sendo muito legal. Mas eles estão repudiando os ataques contra a Patrícia Leles. Estava sendo transfóbica. Estava sendo transfóbica. Foi bom não, hein? PT, isso foi em 2021. Sabe o que aconteceu em 2022, Ana? Coloca ali o print 3. Algumas pessoas dentro do PT concordaram que ela estava sendo transfóbica e daí a Patrícia Leles processou o PT. Ei. O valor ali da causa, R$100 mil. Pediu R$100 mil do PT, porque algumas pessoas dentro do PT, e eu destaco algumas pessoas porque vocês viram que o PT passou pano, algumas pessoas dentro do PT atacaram a Patrícia Leles. Por causa disso, a Patrícia ela foi expulsa do partido em 2022, mas isso não adiantou muita coisa. Se você olhar hoje, quando estourou essa história aí, hoje e ontem, né, quando estourou essa história aí da Patrícia Leles acusada de fraude, procurada pelo FBI, você vai lá no Poder 360, no Gazeta do Povo, todas as manchetes estão assim, apoiadora de Lula procurada pelo FBI, ex-militante do PT acusada de fraude, etc. Então, PT, você passou pano para Patrícia Leles, serviu para duas coisas. Um, para te associarem a ela no momento que ela está caindo, e dois, para ela te processar. Vai aprendendo a não passar pano para transfóbico. Enfim, Ana, chega. Parei. Não, tá certíssima, Sofia. Tem que relembrar mesmo, de fato, essa história, sabe? A Patrícia é um personagem, não é o único na história recente do país que tem esse perfil, como dizer assim, sabe? Que muda de lado muito rapidamente, sabe? Que uma hora tá numa posição política, outra hora tá em outra, mas não da forma como um centrão muda, entende? Mas num radicalismo, numa coisa assim, visceral, que é mais uma questão aí pessoal, sabe? A tentativa de buscar uma tribo, alguma coisa. E aí, por onde ela vai passando, ela vai deixando um rastro de destruição. Exato. E o PT falhou muito ao aceitar isso, né, a presença dela ali, porque naquele momento significava uma oposição ao bolsonarismo, né? Era uma figura que estava atacando o bolsonarismo. E vai colher os frutos dessa associação aí por um tempo, né? Que foi um momento na história, né, Ana, que praticamente qualquer um que se colocasse contra o bolsonarismo era abraçado, né? E eu acho que se tem uma lição que ficou, para mim, desse período do Bolsonaro, é que não, ser anti-bolsonarista não é o suficiente. É que a gente tem que aprender para as próximas ameaças fascistas, porque elas infelizmente virão, é que ser antifascista não é suficiente. Sabe? Teve muitas mãozinhas que se pegaram ali naquele período que não deveriam ser pegas. E é isso, né? A Patrícia Leles, ela também foi abraçada, eu acho que com muita força por muita gente aí na esquerda também, por causa das histórias que ela contava. Eu sou ex-namorada do Eduardo Bolsonaro e ele tem pênis pequeno. Porque eu sofri aí uma tentativa de abuso sexual pelo Marcos Feliciano.
duas histórias que a gente sequer sabe se são reais. E eu até digo isso com um pouco de dor no coração, porque falar que uma acusação de abuso sexual exatamente. contra uma mulher não pode não ser real é uma coisa que assim tem que ser feita com muito cuidado, mas considerando o histórico da Patrícia Leles e a decisão na justiça, existe essa possibilidade que esse abuso não foi real e a gente tem que colocar isso na mesa. Eu até diria assim, o fato de haver uma decisão da justiça, para mim, não quer dizer Conta necessariamente. Conta menos, vamos- porque a gente sabe conta como é o menos. sistema, a gente Exatamente, sabe qual tem é o razão, tem poder, razão. né, também das pessoas acusadas e tal. Então, É que a isso gente para tem mim que não é cuidar um da fator. segurança jurídica, né? De também Cuidando não da falar segurança, cuidando da segurança jurídica, assim, não há condenação e tal, mas também não vou entrar no mérito de se era verdadeira ou não a Não. acusação, porque a Patrícia tem um rol de estragos Tão tão grande no seu currículo que essa questão, para mim, eu não preciso nem entrar aí para dizer, olha, Patrícia causa destruição onde quer que ela vá. Então, para mim, isso não é nenhuma questão, Exato, sabe? mas eu coloco isso para apontar o porquê que ela foi tão bem recebida por certos setores da Exatamente. esquerda. Você tem Exatamente, uma sim, pessoa chegando com histórias como essa contra Eduardo e Bolsonaro e Marco Feliciano, Sim, daí é uma delícia, né? é uma delícia, exato. É um alimento, né, para a crítica da esquerda. Então, de fato, tem que tomar cuidado também com aquilo que a gente aceita como munição aí. Porque, às vezes, é uma bomba que explode na nossa mão. Isso que eu diga. Vamos em Enfim. frente, então. Nesta toada, muito obrigada, Sofia. Vamos embora. Tchau, tchau. Ai, cadê?